Fala, Piá, beleza? Tô gravando esse vídeo aqui pro Guilherme, mas vou deixar postado no canal caso alguém precise ir pra frente, que esse aqui é pra resolução dos exercícios de CEP. Eu fiz esse código aqui, cara, que é um código que ele calcula as impedâncias já automaticamente. Ele já calcula as impedâncias, você só coloca se ela tá dividida em mais conduíte, por exemplo, igual quando ela tá dividida em dois fios lá, e calcula as cargas também. É só adicionar uma linha aqui para somar as cargas aqui, que daí você já vai fazer o trabalho da baixa tensão. Mas eu vou fazer um código aqui do zero junto com você, que vai ser pro caso específico. Eu tô pegando esse código muito parecido com o que o Bahia fez, porque o Bahia fez ficou bem bom assim, eu acho que ficou bem bom que ele criou essa função. Para começar aqui, cara, só chamei no NumPy, o match e o cmet. O cmet, cara, é como se fosse uma biblioteca dentro do math aqui. Que daí a única coisa que ele faz é trabalhar com complexo, sabe? Ele trabalha de maneira mais fácil, tipo, a finalidade que a gente vai estar usando aqui é para inverter valor, sabe? Tipo, passar de polar para retangular, retangular para polar é mais fácil. Para passar de polar para retangular, você só passa os dois parâmetros os dois parâmetros, o parâmetro do fasor e do ângulo, e fasor não, perdão, é do módulo e do ângulo. E para passar de retangular para polar, você só passa ele inteiro, assim, ó, na forma complexa mesmo, daí ele já subentende. A gente só tem que ficar atento com a parte dos ângulos, porque ele passa em radiano e a gente tem que trabalhar em a gente tem que trabalhar em grau, né? Aqui que tá o exercício, ó, eu acho que tá meio ruim de ver aqui, mas eu vou adequar a tela. Na verdade tá bom de ver, ó. Aqui é o diagrama unifilar. A gente vai estar trabalhando com essa parte aqui. A gente vai fazer primeiro a parte das cargas aqui, ó. Ele, a gente vai calcular o módulo e o ângulo dessas correntes aqui, que é as correntes em cada QD aqui, que é os quadros de distribuição. Daí a gente vai calcular as cargas no lado de baixa tensão do transformador. Depois determinar as bases de tensão e obter as correntes em PU. É bem trabalhosinho, na verdade. Mas é trabalho mais braçal mesmo que a gente tem que fazer. Tá, então vamos lá. Primeiro você declara um dicionário aqui, mano. Pra você criar um dicionário, você cria desse jeito. E sempre que você for chamar o dicionário aqui, que você quer, ó, você pode ver que eu só tava confirmando aqui, ó. É o tipo, se ele tá gravando em complexo mesmo. E para você chamar o dicionário, você só chama o dicionário e passa a chave dele. A chave, no caso, que é a bitola de cada cabo que tá lá dentro do exercício. A primeira função, cara, que a gente vai estar criando aqui, no caso vai ser essa função aqui, que vai ser a função de potência, onde a gente vai passar para ele o fator de potência, vamos colocar como FP, mais fácil, e a potência. Como assim o fator de potência e a potência? Entrando aqui no exercício, ó, a gente tem aqui 43 kVA e o fator de potência é 0,88. Aí a gente vai fazer um cálculo para ele já transformar esse valor em polar. Transformar ele num valor real, para a gente calcular a potência real. Que vai ficar do tipo, daí vai ficar desse jeito, que ó, vai ficar 230, por exemplo, ângulo de 23, 39 que seja graus, entendeu? Aí ele vai ficar desse tipo aqui. Tá, e por que que a gente, e essa função, por que que a gente vai fazer função? Porque isso aqui que eu gostei que o Bahia fez, cara, quando ele trabalhou, porque ele trabalhou já só chamando as funções. Eu tinha feito de maneira automática ali para N funções, aí tinha ficado muito grande. Então, né, para passar a potência, você pega o fator de potência, no caso, aqui, que a gente chamou aqui, e passa o arco cosseno e transforma ele no arco cosseno. Vamos chamar de FP aqui também. FP, que daí vai ser o ângulo. Vamos chamar de ângulo. É bonitinho chamar de ângulo. Ângulo φ, ou φ, você que sabe como chamar. Ângulo vai ser igual ao arco cosseno do fator de potência. E aí a gente vai passar para retangular. Vou colocar como retan. Vai ser CMath, aqui que a gente começa a usar o complexo math, que daí, se a gente fosse fazer, a gente ia ter que fazer um troço bem grande aqui. Aí a gente passa aqui potência e o ângulo, que é o ângulo φ no caso. Aí aqui ele já vai calcular automático. Aí a gente vai voltar para essa função aqui, return ou retan.
Beleza? Tranquilo aqui, né? Beleza, declara um definite a gente colocou como C lá em cima. Beleza. Tranquilo então? Criamos essa primeira função aqui que é a mais importante. E aí a gente já vai fazer, já vai chamar elas aqui. A gente já vai chamar essas potências real. E vamos calcular elas então. Vamos olhar aqui no diagrama aqui, ó. A gente tem em impedância, se a gente fosse transformar isso aqui em impedância, aqui ia ficar uma impedância, aqui uma impedância, aqui uma impedância, aqui uma impedância, uma, duas, a gente ia ter uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas vamos calcular esse sistema de forma separada, que vamos calcular, tipo, o transformador 1, depois a gente calcula o transformador 2. Eu acho mais fácil fazer assim, aí, tipo, só na hora de ver a corrente lá que a gente vai ter que usar a relação entre os dois transformadores aqui. Tá, essa aqui é a minha impedância de média tensão no transformador 1, então ZMT1. Vamos lá, ZMT1. Caralho, tá aqui, então beleza. Cálculo de impedâncias. Então vamos lá. ZM. Não gosto de colocar variável grande. ZMT1. A gente vai chamar a impedância. A gente vai passar a impedância aqui. Vamos criar uma função para impedância antes. Que vai ser. Cara, vamos só calcular as cargas, porque esse exercício ele não pede impedância. Vamos só calcular a carga aqui que vai ser mais fácil. Então, a carga aqui vai ser S. Se eu parar é porque vai ser, vamos calcular a primeira potência então para calcular a carga. S do quadro de distribuição 1 vai ser igual a, chamo o método potência, passa lá para ele o primeiro que a gente passou o fator de potência, que no caso lá do exercício que a gente está calculando para cada um, lembra? Ó, vamos fazer um por vez, aqui então ó, 0,91 e 61 kVA. E 61 mil. Que daí eu já estou passando de quilo aqui para não ficar aquele. Se você quiser, só multiplica depois. Aí faz isso para todos, vou fazer para todos que eu vou ir pausando o vídeo para não ficar muito grande. Beleza? Fiz aqui, agora o que eu vou fazer, ó, você pode ver as potências são as três aqui do quadro, aqui, ó, são essas três potências aqui. Aí agora o que eu vou fazer é criar mais uma função, e essa função vai ser a responsável por transformar, por calcular a corrente na carga. Porque é isso que ele pede ali no exercício, a corrente em cima da carga. Então eu vou criar essa função aqui, corrente, criar o método corrente aqui. Esse método corrente ele vai receber, bom, ele só vai receber a própria carga. Então vamos chamar aqui vamos chamar de carga. Tá. Aí aqui a gente vai criar, ele vai ficar da seguinte maneira. Vamos pensar. Eu vou estar passando, deixa eu pensar. É que eu não fiz ainda, mano. Tô fazendo agora aqui com você. Tá, vamos ficar desse jeito aqui, ó. ID. Não, a corrente na carga vai ser igual a o conjugado, que a gente tem que calcular pelo conjugado, da carga, o conjugado da carga, divididos por a raiz quadrada de 3. Isso aqui é os cálculos que o professor passou na sala. Eu tô pressupondo que você já saiba, tá ligado? Vezes... Puta, tensão. Tá, vamos passar aqui a tensão também. Que a tensão, vamos passar esses dois parâmetros então aqui, ó. Vai ser carga e tensão. E aí ele vai ter um retorno aqui. O retorno dessa função vai ser justamente o I na carga. Por que eu tô passando a função também? Porque conforme o transformador aqui, a tensão, conforme o transformador ele muda. Você trabalha com a tensão de linha, tá? 220 e 380 no caso. Então, beleza. Aí a gente vai fazer aqui o cálculo da corrente na carga. Mano, se tiver alguma coisa que você não entende, pode me chamar no zap, eu te explico, tá? Então, a corrente na carga corrente no quadro de distribuição 1 vai ser igual a I na carga, chamo I na carga, e passo o SQD1 aqui no caso, que é a potência do quadro de distribuição 1, e passo a tensão, que é 220.
definir name na carga. É que eu coloquei como corrente, perdão. Beleza? Opa, corrente. Entendeu? Caso apareça aqui, é porque você tem que chamar o método certo, tá? Então, beleza, vou pausar aqui e fazer os outros. Beleza, ó, já passei aqui o corrente na carga e vou só rodar. Opa, pera um pouquinho. Perdão, cara, eu tenho que dar umas paradas às vezes aqui. No geral, pra ver o zap. Tá, agora vamos voltar aqui. Tá, a gente calculou a corrente na carga. Agora a gente só precisa criar uma função, cara, para transformar esse valor em angular, porque é como o professor cobra aqui na lista, ó. Ele cobra a resposta em polar, aliás. Angular, polar, mesma coisa. Opa, caralho. Tá. Então aqui o que a gente vai fazer agora é transformando corrente para polar. A gente pode criar uma lista aqui, ó, lista correntes, uma lista de correntes e chamar o método retangular rect para to, no caso, polar, beleza? E o que a gente vai passar aqui vai ser o iqd1, iqd2 e o iqd3. Vão ser esses troços, vão definir... Ah, porque eu ainda não criei a função, tá bom. Então a gente vai fazer a função aqui, def, coloquei rect, que é retangular, vamos colocar retan, eu mudo lá, to polar, não esqueça que tem que mudar também. Aí aqui ele vai receber... Cara, tinha um jeito de fazer ele receber tudo de uma vez. Eu não lembro como que é, que daí você coloca uma lista de tamanho limitado para ele receber aqui. Mas eu não vou lembrar. Então vamos colocar aí, que daí a gente vai... Como é que faz mesmo, cara? É que é difícil, não lembro mesmo. Tá, mas vamos fazer assim, ó. Vamos fazer I1, I2, I3. E aqui a gente só muda retante polar. Retante polar. Beleza, aqui ele já coisou. Bate os dois pontos ali. E agora a gente cria a função. Vamos fazer ele salvar numa lista, isso. Vamos fazer... Opa, só um minutinho. Meu irmão, voltei, perdão. Eu fui ver lá só qual que era o parâmetro que eu usava. É esse asterisco args. Aí eu posso passar quantos forem aqui, ó. Quantos forem, que ele vai me retornar, que ele vai receber tantos quantos for. Ele cria uma lista args aqui, que é de argumentos, uma lista de tamanho definitivo, que essa lista ela é criada, ela tem um valor a partir da quantidade de argumentos que eu estou passando para a função. Aí eu só mudei aqui que eu tinha colocado lista correntes, mas por ser polar eu vou ter um ângulo e vou ter um número absoluto, beleza? Então a gente só muda isso, porque aqui eu acho que tinha lista de correntes, tá? Aí a gente só muda isso, tá? Mas ó, agora a gente vai obter o valor absoluto, vai fazer uma lista de absoluto, vamos colocar absolutos e vamos colocar ângulos, beleza? Aí a gente passa aqui. Aí a gente vai fazer aqui assim, a gente vai fazer um for i in args, que o for ele faz? Bom, esse aqui eu explico nas minhas aulas, mano. Mas aqui, ó, o i ele vai assumir cada valor em args, ele vai assumir o iqd1, o iqd2 e o iqd3, beleza? Aí ele vai estar assumindo cada valor. Aí como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o absoluto.append, que é o método de lista, e como ali eu estou criando uma lista, ele vai aprender o absoluto. Você não precisa de comando nenhum para usar absoluto, é uma função do Python. Aí você vai passar para ele o i, porque aqui ele vai, ó, vamos dizer que seja a primeira rodagem, for i in args, ele está assumindo esse aqui. Aí ele vai pegar o valor absoluto e vai assumir, entendeu? Lembra que a gente tem que fazer lá o valor absoluto para a gente obter na fórmula polar? Eu acho que ficou fácil. Se você não entendeu, me fale no zap que eu te explico. Tá, aí aqui a gente vai fazer os ângulos, ponto, append também. Só que aqui é um pouquinho mais complicado porque lembra que a gente tem que passar para graus, né? Então a gente vai fazer ele aprender em graus, match.degrees. Aí a gente vai pegar o ângulo, aqui sim a gente precisa usar o NP, porque o Python não tem essa função ângulo aqui de fábrica, o MATLAB tem. Aí você vai pegar o ângulo da posição i.
E aí você vai retornar dois valores, as duas listas no caso. Aí você vai retornar. Lembra que você está usando aqui, ó, absolutos. Vamos colocar absolutos T1, que é do transformador 1, né, no caso, que a gente está usando, e ângulos T1, que é o que a gente está usando no caso. Deu um erro aí, indefinido name absoluto. Absolutos, beleza? Aí a gente vai retornar absolutos e ângulos, beleza? Aí a gente vai retornar e ele vai receber respectivamente aqui. Tá, vamos testar aqui só, vou dar play aqui, ó. Deu play. Beleza. Pode ver que os ângulos absolutos a gente obteve, os ângulos e o absoluto, ó. Lembra em listas separadas. Se quiser, você pode concatenar isso aqui, que daí ele fica numa lista só. Se for mais fácil para você, você podia até fazer isso aqui, ó, para obter uma lista só. Devia ter feito, vacilei. Então vamos ver, ó. 160 menos 24, 112 menos 30, 118 menos 28. 160 menos 24, 112 menos 30, 118 menos 28. Beleza? Cara, eu acho que eu vou ter uma aula, vou ter que dar uma parada, porque agora... Bom, mas eu vou tocar até onde der. Beleza? A gente calculou as cargas já. Tranquilo? Vamos só fechar aqui. Agora, o que mais que ele pede aqui, além das cargas? Ele pede a tensão de baixa no transformador 1 e a tensão de baixa no transformador 2. Como a gente está trabalhando no transformador 1, é o QD 1, 2 e 3 no caso, né? É bem isso mesmo. É esse aqui, ó, QD1, QD2 e QD3. Espera um pouquinho. Beleza? O que a gente vai fazer agora é somar essas correntes. Porque aqui, as correntes que tá... Ó, vamos usar a lei de Kirchhoff. O que está entrando aqui tem que ser igual ao que está entrando nesses três, né? Entendeu? Essa tá vindo para cá. Opa, o zap. Essa tá vindo para cá. E essas três estão saindo aqui. Lei de Kirchhoff das correntes, né? Vamos abrir aqui de novo. Beleza. Tá. Transformando as correntes em T1, ângulos em T1. Vamos fazer agora aqui... A gente podia fazer uma soma... A gente não vai poder somar em absoluto. Lembra que a gente tem que somar na forma retangular. Então vale mais a pena a gente usar esse aqui, ó. Beleza? Então vamos usar esse aqui. A corrente de baixa, então. Corrente de baixa tensão do transformador 1 vai ser igual a corrente do transformador 1 mais a corrente do transformador 2 e QD2 mais a corrente do transformador 3. Beleza? Então isso aqui, vamos rodar. Ai, porra, apertei F9 aqui. Vamos só rodar a linha aqui, ó. Run, selection. Tá, vamos ver aqui. Ele obteve 346 e 0,48. Aí para a gente obter, a gente pode jogar aqui no retângulo polar também e colocar como... Vamos colocar aqui P IBT T1, que daí a gente sabe que é impolar. Daí a gente só chama o retângulo polar e passa o IBT T1. Ficou um pouco complicado, né? Para entender. E aqui vai precisar de dois, né? Vai precisar do ângulo. A gente devia ter concatenado mesmo. A gente vai colocar o absoluto. Vamos colocar assim, absoluto do IBT-T1 e ângulo do IBT-T1. Que daí é corrente de baixo, transformador 1, corrente de baixo, transformador 1. E aqui a gente passa o IBT-T1. Vamos só dar um run nessa linha aqui. Eu não tô dando F9 aqui no bagulho porque ele vai dar errado. Então vai lá. Absoluto 380, ó, 390 e o ângulo menos 27. Vamos ver se foi isso. 390 e menos 27. Tá bom? Então, ó, a gente resolveu a primeira parte do sistema já praticamente. Beleza? A gente já resolveu toda essa parte aqui, ó. A gente sabe quanto tá saindo, quanto tá entrando em cada um deles aqui. E, cara, não vai dar tempo. Ter 3,47 já eu não sabia que eu ia me enrolar tanto. Bom, se bem que só deu 19 minutos. Tá, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pausar aqui, depois eu junto esses vídeos e te explico tudo de uma vez. Daí o que a gente vai ter que fazer agora é achar essa corrente, lembrando que ela está se dividindo aqui. Acho que o certo é a gente calcular tudo isso aqui primeiro. Bom, e depois calcular os valores em PU, né? Que é a parte mais chatinha, eu acho, que a gente tem que calcular as bases. Mas por enquanto eu acho que tá bem tranquilo, né? Tá bem tranquilinho. Tá, vamos ver o que mais que a gente pode fazer nesse meio tempo. Tá, não, impedância não.
A gente podia fazer do outro transformador, né? Fazer tudo isso aqui do outro transformador. Cálculo da... Vamos só copiar aqui, ó. Pra você ver como vai ficar mais fácil. Aí a gente já faz tudo do outro transformador e só muda os valores. Vamos fazer aqui, ó. Transformador 2. Vamos separar aqui. Aí aqui a gente vai lá, dá um enter aqui, dá uma pulada. Faz aqui e a gente só vai mudar essas variáveis aqui. SQD4, SQD5, SQD6. Lembrando que aqui é geração de energia, SQD6 aqui. Então, IQD4, IQD5, IQD6, beleza? Aí, absoluto do T2, aqui vai ser ângulo T2, retângulo polar, aí que vai ser 4, 5 e 6, 4, 5 e 6, opa, tá autista aqui. Aqui vai ser T2, aqui eu só tô alterando variável, tá? 2, 2, aqui 4, 5. Eu não lembro nesse aqui, cara. Você tem que somar ou tirar nesse 6 aqui, porque ele fala de um gerador lá só. É essa parte aqui que eu tô meio confuso. O que deu erro aqui? Vamos definir name IPT2. Não seja por isso, definimos aqui agora. Pronto. Então isso aqui daí você vai fazer pro transformador 2. Vamos só alterar o valor aqui. Lembrando que a tensão também muda, tá? É 380. Beleza, mano? Rodei aqui. Tinha esquecido de alterar essas potências aqui. Você tem que alterar e colocar as que estão igual estão aqui, né? Porque agora você está trabalhando com transformador 1. Não só as tensões. Senão daí ele vai calcular em função dessas potências aqui. Dessas potências aqui, ó. Aí, aqui mesmo eu fiz o teste lá, eu tinha somado, achei que a potência ia ser automaticamente, mas como é geração, ela está indo no sentido oposto, né? Aí eu obtive aqui o ângulo de IBT2 aqui, ó, menos 31, e o absoluto de IBT2, 411. Cara, é isso por enquanto, ó. Aqui a gente já calculou toda essa primeira parte aqui, ó. Não aqui, a gente já calculou toda essa primeira parte aqui, ó. A gente já calculou o ângulo, a gente já calculou o IBT2 e o IBT e o outro. Quer ver aqui, ó, do absolutos, ó, absolutos transformador 2, 45 e 45,58, aqui tá 45,58. O ângulo lá pode dar menos 0, 0, 180 ou menos 180. Vamos achar o ângulo aqui, porque a gente tá tratando de geração, né, cara? Então, qualquer um dos dois tá certo, ó. Vamos achar aqui ângulos T2. Ó, aqui deu menos 0, mas ó, ou tanto 180 quanto menos 180 ou menos 0 ou 0 estão certo, beleza? Tá, cara, tô perdendo a aula já. Eu vou pausar aqui e eu continuo depois. Acho que eu vou pra academia e daí que eu vou voltar a fazer, mas eu faço tudo. Boa, Pia, voltei. Só demorei, parei, era 3h25, 3h50, não, 3h50 e pouco, agora 7 e pouco. Só demorei quase 4 horas. Então tá, Pia, vamos ver. A gente já obteve os absolutos, o que a gente obteve tá aqui. A gente obteve até aqui, ó. Tudo isso aqui a gente já conferiu, os valores reais, né? É que eu tô meio perdido. Eu não tô passando, mano, a parte das contas, porque eu presumo que você já saiba. Mas essa aqui eu vou passar porque o professor usa aqui, sabe? Essa IT1 IT1MT e IT2MT. E aí que a gente vai obter, cara, é aquela relação de transformação lá, sabe? Que ela é V. Nossa, que canetinha lazarenta fui pegar, hein? Puta que pariu. É... Tomar no cu, bicho. É V1 sobre V2 igual a I1 sobre I2. Sabendo que a gente tem, mano, as correntes de transformação. Sabendo que a gente. Sei lá como é que apaga essa porra aqui agora. Sabendo que a gente tem as correntes de transformação, que são as correntes de baixo aqui, né? As correntes transformadas já. A gente tem tanto o do primeiro transformador quanto do segundo, a gente consegue calcular a outra corrente, que é a corrente de entrada, que é essa aqui, ó, que ele dá como 6,22. Vamos fazer por primeiro trafo aqui, esse aqui. Eu acho que tô fazendo certo. Tá.
A gente tem aqui a entrada, que a gente sabe que é 13.8 aqui nas duas, porque a tensão aplicada aqui é a tensão aqui e a tensão aqui. Aqui o elo fusível você não considera como impedância, mas eu acho que você tem que considerar na realidade. Então, beleza, vamos lá. Vamos fazer essa porra aí. Cadê a porra do Spider-Man? Caralho, o aplicativo voa daqui. Então, beleza. Mais uma coisa, mano. Eu não coloco aqui correntes de entrada. Eu não coloco aqui para imprimir, velho, porque eu tenho as variáveis aqui. Mas se você estiver usando Jupyter, usando alguma outra coisa, o certo é você colocar, sabe? É sempre você colocar para imprimir tudo que é tipo print aqui, print ali. Eu deixo aqui, mano. E caso você não esteja, você esteja rodando o console, é só você dar um print aqui direto no console que ele sempre vai imprimir, tá ligado? Ó, tipo o SQD6 ali, por exemplo. Ó, ele já imprime aqui, ó, como sendo 300. Esse SQD6 é o gerador lá, lembra? Que a gente colocou como sendo negativo aqui. Tá, então beleza, chega de enrolar, vamos voltar. Então, a corrente do transformador 2 de média tensão. Agora vamos fazer o transformador 2. Vai ser igual a corrente. Isso aqui eu já tô passando, tá? Já tô passando de um lado pro outro a partir daquela equação que eu te falei. Ó, vou reescrever a equação aqui, vou deixar ela aqui, ó. V1 sobre... Eu acho que a equação era essa aqui. V2, se der errado a gente faz de novo, tá? É igual a I1 sobre I2. Aqui eu já tô passando, ó. Já tô invertendo os valores, tá? Quer dizer, multiplicando os dois lados. Então, beleza, largou. IT de baixa tensão, então passou pro outro lado ali. Vai ser igual a corrente do transformador 2, a IPT do transformador 2, a corrente de baixa do transformador 2, divididos pela relação da corrente de entrada. Que porra de bolinha foi essa que eu coloquei? Pela relação da tensão de entrada. 13.800, vamos colocar, né? Que é KV. Tô altíssimo, mano, perdão. Por 220. Então essa aqui vai ser a relação. Vamos dar um F9 aqui e rodar. Ai, caralho, o F9 sai a porra dos troços, né? Mas tá bom, entendeu? Run. Vamos obter ele aqui, por ordem alfabética, ITMT. Vamos ver onde é que foi. Ele deu como 5. Ele tá em complexo, tá. Então aqui eu tenho que passar ele no retângulo polar. Vamos colocar aqui IT. Isso aqui é um negócio que você tem que arrumar no código, mano. Concatenar para você não precisar ficar criando duas variáveis. Filha da puta, hoje tá difícil, cara. Perdão. Então, absoluto de IT2MT, que é corrente do trafo 2 de média tensão. É sempre bom falar para você lembrar. Vai ser igual a o absoluto, e vamos colocar o ângulo também, porque aqui são dois argumentos posicionais. IT2MT vai ser igual a retângulo polar, e passo aqui para ele o IT2MT. Beleza? Tranquilo, vou rodar aqui só. Aqui eu já tenho o absoluto e o ângulo do ITM2, vamos ver. 6.57 é o valor absoluto e o ângulo do IT é menos 31. Vamos só conferir lá embaixo. 6 ponto e menos 27. Alguma coisa a gente errou aqui. Deixa eu conferir. Beleza, Pia? Resolvi aqui. Eu tava moendo pau aqui, inverti a relação de transformação, ver se dava algum... Às vezes pode ser algum lixo de memória, né? Eu tava carregando pau aqui, tava colocando 220 em vez de 3.800. Aí, tá, vamos voltar. Ângulo, menos 31, que bate com o da lista, e o absoluto 11, que bate com o da lista. O ângulo ele dá igual mesmo da fase lá. Então, beleza, vamos voltar. Correntes de entrada, agora faço a mesma coisa para a corrente 1 da média tensão. Faço ela receber aqui. Puta, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui.
Aqui vai ser 220 só, né? Que daí a corrente do outro lá, 220. Aqui vai ser IBT de T1. Aqui vai ser o absoluto de T1. Ângulo de T1. E aqui eu vou passar o T1, que é o que a gente está alterando, retângulo dipolar. Beleza? Rodei aqui o programinha. Run cell, run. Tranquilo. Ângulo ITMT1 menos 27, o absoluto 6. Tranquilo, ó, 6 e menos 27. Aí para fazer aqui a relação de transformação, você vai obter perto de 18 e 30 e menos 30. É só você somar as duas, tá? No caso aqui, você tem ali, você só faz aqui, ele deu ali como ICE, né? ICE. Então você vem aqui e faz aqui ITM1, não, nossa, como confundo, IT, a corrente de transformação da média tensão do 1, é melhor a gente sempre falar o que a gente está colocando, porque senão confunde. Corrente de transformação da média tensão 2, e joga aqui, aí a mesma coisa, absoluto aqui seria bem melhor, cara, se diminuir as variáveis na metade, cara, eu não pensei em concatenar, foi erro meu mesmo e não vou fazer agora. Ângulo, ISE, né? ISE recebe o retângulo dipolar, aí passo o ISE. Tranquilo, vou rodar essa linha de código aqui. Rodei. Vamos ver lá o ISE. Sempre está em ordem alfabética isso aqui, tá? Ó, menos 30, bem perto de menos 30. Era isso, né? E o outro tem que dar menos 18. Menos 18. 17, isso. 17, alguma coisa. Então, bem pertinho ali, tranquilo. Deu certinho. Então, cara, a gente já calculou tudo que a gente precisava calcular em valor real, que é o que importa, que é o, sei lá, eu acho mais importante. Mas a gente tem que ir pro PU agora, que é onde o professor gosta é o domínio que o professor gosta de trabalhar. Para isso a gente vai calcular as bases, cara. Para calcular as bases é bem tranquilo também, sem problema nenhum. O que a gente vai fazer, vamos fazer um de cada vez aqui. Bases. Corrente. Beleza? Na verdade, bases, né? Que daí a gente vai calcular tudo aqui de uma vez. A gente vai criar função para calcular essas bases. Então vamos lá. Aqui vai ser a corrente de baixa tensão. A corrente de base de baixa tensão, IBBT, 1, do transformador 1. Aí a gente vai fazer uma função que a gente vai chamar de base. Vamos fazer C base. Vai ser C base o nome dessa função, que vai ser corrente de base. Ela que vai transformar as correntes de base. E vamos passar para ela um valor inteiro, né? Que vai ser o valor de baixa tensão, vai ser do transformador 1, 220. Tranquilo? Aí a corrente de base do transformador 2, corrente de base do transformador de baixa tensão 2, vai ser C base. Ele tá dando erro aqui, não tá nem aparecendo, mas ó, o x aqui é porque eu não defini o nome, vai ser 380 que eu vou passar. A gente não fez essa função aí. Aí a corrente de base de média tensão vai ser igual... de média tensão vai ser igual para os dois. Então você pode colocar aqui 2 ou só corrente de base de média tensão. Aí você vai jogar C base 13.800. Beleza? Essa aqui é para calcular a corrente de base. Vamos definir... A potência de base ele manda usar 500 kW. kVA a potência. Beleza? Então vamos criar só lá... Vamos criar a função de corrente de base, né? Que é a parte importante agora. Ó, veja bem que criando essas funções... Isso aqui foi um negócio que o Bahia fez que eu fiquei de cara. Porque, cara, foi muito inteligente. Eu tava tentando fazer pra caso geral, burrice pra caralho, tá ligado? Aí... Nossa, mano. Ficava gigante. Então vai. Corrente... Não, a gente colocou como C base, né? C base. Aí ele vai receber aqui a variável tensão. Que a tensão de base é a gente que determina, lembra? Que a gente determina a tensão de base para quantos a gente quiser e a corrente de base a gente calcula naquela relação lá, que é a base
igual a potência de base. A potência de base vamos colocar aqui como 500 mil. 500 mil divididos por m.sqrt de 3, que é a raiz de 3, vezes a tensão. Opa, vezes a tensão. Daí aqui a gente só dá um retorno para essa função base. Que daí ele já vai fazer automaticamente. Corrente de base, potência de base, acho que aqui a gente não precisa calcular o outro é a impedância de base de impedância, né? Que a gente vai precisar calcular só o valor em PU daí, que é dividir um valor pelo outro, beleza? Então vamos só rodar essa parte aqui para ver se ele vai rodar bonitinho. Se não vai dar grilo nenhum. Run. Se base is not defined. Como não está definido? Ah, é que eu não defini. Tá, você vem aqui e define ela primeiro, run. Ou roda o programa inteiro, hein? Ó, agora está definido aqui no meu troço, nas minhas linhas. Aí a gente vem aqui, dá um run. Beleza? Rodou. Vamos ver as correntes de base. Lembra que está sempre em ordem alfabética. Uma ficou 1312, outra ficou 759 e a outra ficou 20. 20? Ah, acho que eu passei isso aí. Tá. Então, depois de calcular essa parte, cara, depois de fazer a corrente de base, eu tô tentando lembrar, que eu não lembro mesmo. O que a gente faz agora? A gente já tem a potência, que é a potência definida pelo usuário. A gente tem as correntes de base, né, no caso. Aí, impedância a gente não precisa calcular nessa lista 2, a gente precisa calcular na lista 3, que eu não vou fazer aqui para você no caso. As correntes a gente já calculou. Cara do céu. Acho que agora a gente calcula o valor em PU, né, mano? É, o valor em PU só. Porque a gente só passa a corrente 1 pela outra. É só dividir aqui daí, né? Então vai. A corrente do quadro de distribuição 1 em PU. EQDU PU. E corrente do quadro de distribuição 1 em PU. Beleza. Vai ser igual a corrente de base. É corrente de base. Não, tá errado. Vai ser igual a corrente do quadro de distribuição 1, IQD1, já tem, beleza, divididos pela corrente de base de baixa tensão 1. Isso mesmo, beleza. Peguei aqui agora. Agora só automático, aqui é um Ctrl+C, Ctrl+V de tudo, cara. Ó, aqui a gente vai estar calculando para todos, no caso. 2, 3. Ah, porra, cagado. 3, 2. Ah, não, aqui é todo mundo. Perdão, cara, eu tô meio desatento. É 2 e 3 aqui. A gente divide o valor real pelo valor em PU. Tranquilo, aqui a gente vai obter esses valores aqui. A única coisa que a gente vai ter que fazer é passar para retangular de novo. Tá, já vamos fazer para os outros aqui também, para os outros quadros de distribuição. Vamos copiar só aqui inteiro. Aí aqui a gente só troca a base, Aqui a gente troca para base 2. E aqui a gente continua a sequência. 4, 5 e 6. Lembrando que esse 6 aqui é da geração. Porra, usei o insert aqui. 4, 5, 6. Tranquilo, Pia? Então aqui a gente já calculou as correntes de base. Beleza, acho que é só dar um run aqui. Beleza, calculamos essas correntes de base. Vamos ver as correntes de base então. Ó, elas vão estar todas aqui, ó. Bem alinhadinho, isso que eu gosto do Pai. Beleza, elas estão aqui, a gente só tem que passar para polar daí, né, cara? Que essa aqui é a parte mais chata. Que sinceramente eu não queria fazer, cara, porque vai um time aqui, mas tá. Beleza, vamos fazer o seguinte. Corrente de base, vamos fazer. E que ficou muita variável, mano. Acho que tá umas 300 variáveis. E que de 1 absoluto, vamos colocar só como ABS. E que de 1 ângulo, vamos só fazer de uns 2 aqui, cara. Porque senão vai ficar muito trabalho grande, cara, pra fazer. Vai ser igual a return to polar e passo o IQ de 1 PU.
Beleza? Tranquilo. Ah, tá. IQD1 PU. Vamos jogar aqui. IQD1 PU pra gente não se confundir. Ângulo. É ângulo e base, né? Absoluto e ângulo. Beleza, absoluto e ângulo. Eu devia ter invertido o nome aqui, mas porque eles vão ficar meio bagunçados ali, mas não faz mal. Vamos run. Tá? IQD1PU. Vamos achar aqui o IQD1. IQD1 absoluto. 122. 0.122. E o ângulo menos 24. Vamos ver aqui se tá certo. 0.122 e menos 24. Agora você faz para os demais aí, cara. Faz para tudo isso aqui, ó. As bases de média vão ser, a base vai ser a mesma para os dois, A base aqui vai ser a mesma também. Aí a base de baixo aqui é cada um para cada um, né? Você só divide os valores de alta aqui pela base, e esses valores aqui pela base. Só que você sempre tem que dividir em retangular, mano. Essa que é a parte chata, entende? Seria interessante fazer um programinha que já fizesse isso automático. Mas, cara, acredito que seja isso. A parte das impedâncias é ainda mais fácil, cara. A única coisa que você tem que prestar atenção na impedância é aqui, ó, na quantia de fio. Mas é tranquilo também, Pia. Então tá aí, beleza? Eu tentei não delongar muito, desculpa dar uma enrolada, cara. Mas tá aí.